Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 15, versos 34 e 35. Perdão, onde se ouviu o capítulo 15, ouça 13, por favor. Verso 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. O novo mandamento. Mas leremos somente esses dois versículos, 34 e 35, que os irmãos guardem toda esta mensagem. Diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém. Podem assentar. Vamos meditar nesta noite a respeito do cumprimento dos mandamentos da mutualidade. E é um pouco daquilo que nós encontramos nestas palavras de Jesus. Ele fala a respeito da mutualidade do amor. Então, da prática do amor, nós vamos meditar nesse assunto. Há algum tempo nós estamos estudando na escola bíblica alguns temas importantes, e um desses temas é a mutualidade do amor, ou o desenvolvimento dos relacionamentos, ou construindo relacionamentos. É disso que temos falado. Estudamos até poucos dias atrás a respeito de um guia para o viver bem, nos estudos de Provérbios. Nós falamos também a respeito da nossa entrega total. A semana passada fomos conduzidos pela presbítera Rosângela na última lição desse estudo, e agora nós vamos dar continuidade, já que nós fizemos aí alguns estudos a respeito do crescimento dos relacionamentos, e algumas lições ficaram pendentes, e nós vamos então partilhar com a igreja, de uma forma especial, a classe que se reúne aqui no templo. E nós vamos relembrar, porque já foi transmitida a primeira lição, a respeito da mutualidade dos mandamentos de Cristo. Então esse é o nosso convite nesta hora, que nós possamos compreender a mensagem que nós temos à disposição. Façamos uma breve oração. Pai, em Teu nome aqui nós lemos a Tua palavra, e em Teu nome, Pai, esperamos também o Teu agir. O Senhor disse que tudo o que fosse pedido em Teu nome, o Pai acudiria, o Pai atenderia. Nós pedimos, portanto, Pai, não por nós, mas ao Teu nome da glória, Senhor, nesta hora, a Tua palavra, e que ela cale profundamente nos nossos corações. Santo Espírito de Deus, nos encha de Ti. Nós Te pedimos, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta talvez do catecismo, que nós não ouvimos mais, nem estudamos mais. Você conhece os 10 mandamentos do Antigo Testamento? Quantos conhecem? Levanta a mão. Eu conhecia, mas já esqueci. Minha cabeça não está muito boa para ouvir a respeito de mandamento, viu, pastor? Os 10 mandamentos foram trazidos por Moisés a partir da sua estada lá no Monte Sinai, assim como toda a lei que o povo de Israel se viu, portanto, para ser conduzido, viu diante de si para ser conduzido. E o cumprimento das leis, dos mandamentos, do decálogo, era com certeza, irmãos, uma garantia para que eles pudessem, saindo lá da escravidão do Egito, entrar na Terra Santa. Os irmãos podem observar nesta história, registrada lá nos livros iniciais da Bíblia, nos 5 primeiros livros, que Deus
dizia para eles assim: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, portanto deem atenção a Ele. Dando atenção a Ele, vocês poderão, de alguma maneira, ser vitoriosos na vida. Depois, terminando os 5 primeiros livros, vem o livro de Josué, vem a sucessão da liderança de Moisés. Josué assume, e a ele vem também essa direção: Josué, não te apartes nem para a direita e nem para a esquerda dos livros, e assim fazendo você será irresistível, né? Diz a palavra de Deus para Josué. Nós bem podemos perceber que esta tensão por parte do povo era uma garantia desta companhia de Deus. E é bom termos a companhia de Deus. É importante que nós reflitamos nisso. É bom termos a companhia de Deus. É bom termos a companhia dEle. E sabemos que esta companhia vem a partir desse instante de prazer que Ele tem em nos fazer companhia. Da sua vontade, do seu interesse. Ele deseja isto. Ele dizia para o povo: olha, eu vou adiante de vocês. E os profetas diziam assim: Senhor, se o Senhor não for à nossa frente, nós não saímos daqui, nós não queremos sair daqui, então não nos deixe. Esta companhia era importante para o povo, e não sem razão que Jesus também, ao instalar a nova aliança, Ele diz assim à sua igreja, ao seu povo: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, eu caminharei com vocês. Mas Ele também recomenda que nós estejamos abertos a essa presença divina do Santo Espírito de Deus. Glória a Deus, cantamos bastante hoje a respeito do Espírito, né? Exaltamos ao Senhor a respeito do Espírito, e é o nosso desejo também que verdadeiramente nós falemos sempre a respeito do Espírito. Contudo, Jesus Cristo também nos faz perceber algumas coisas importantes. Certa vez, Rosângela, semana passada, nos trouxe esta leitura. Um jovem, tido como rico, foi à presença de Jesus e questionou a Ele da seguinte maneira: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quem pode nos ajudar aí na resposta de Jesus? Quem pode nos ajudar? Quem estava aqui a semana passada? Quem já leu aí de capa a capa as Escrituras, 1, 2, 3, 4, 5, e lembra desta resposta de Jesus? Conheces os mandamentos? Justamente a pergunta que eu trouxe para os irmãos. Jesus, então, para talvez, né, a tristeza de muitos, não aboliu os 10 mandamentos, né? Que nós, às vezes temos algumas dificuldades para isto, para entender, para ver. Então, quando essa pessoa perguntou a Jesus, a pergunta foi essa: você conhece os 10 mandamentos? Ou você conhece os mandamentos da lei, ou os mandamentos de Deus, ou os mandamentos da Torá? E ele começou a dizer: Senhor, mas quais são? Jesus começou a falar: não matarás, não roubarás, não furtarás, e pá. Ele disse para Jesus: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha infância. Desde a minha infância, desde pequenininho, desde o enveredamento nas coisas de Deus. Irmãos, não deixem os seus filhos escolherem o que quiserem. Se isso acontecer, ele pode escolher coisa que não seja, por exemplo, isso que esse jovem apresentou ao responder a Jesus. Eu tenho praticado isso desde a minha infância. Mas, às vezes nós nos frustramos como esse jovem se frustrou diante de Jesus Cristo. Porque Jesus falou assim para ele: então falta uma coisa ainda para você. O que é? Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Porque ele era muito rico. Porque ele era muito rico. Então vejam aí que confronto, né, de postura. Jesus sabia que ele cumpria o decálogo desde a infância.
Jesus sabia que ele conhecia a lei. E Jesus provocou esta situação para que nós tenhamos oportunidade de nos autoavaliarmos. Então, é muito importante nesta oportunidade nós falarmos um pouco sobre os mandamentos de Deus, como os praticamos, como os tornamos vida na nossa existência, como eles fazem parte do nosso dia a dia. E esses mandamentos da mutualidade estão presentes nas Escrituras Sagradas, né? A partir de Jesus, a partir dos discípulos, são mais ou menos entre 25 deles. Quais são esses mandamentos, né, que Jesus e seus discípulos e seus apóstolos deixaram para nós? São mandamentos que nos orientam como devemos nos relacionarmos com os irmãos. Eu me lembro que Paulo, falando a Timóteo, ele disse assim para Timóteo: Timóteo, olha, eu vou falar para você algumas coisas que são importantes para que vocês possam viver como igreja de Cristo, possam viver como povo que conhece a Jesus, que conhece a Deus. Nós não estamos falando aqui, em nenhum momento, amados irmãos, que deles depende a salvação, viu? Fique bem claro isso no coração dos irmãos. Mas é importante que nós atentemos a algumas coisas importantes também, que eles nos trazem, observados, relatados pelo Senhor Jesus, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito de garantia de comunhão, a partir dos mandamentos da mutualidade. O que quer dizer comunhão? Para os irmãos que tiveram a oportunidade de sondar, de pesquisar, ou de ouvir, quem sabe, alguma vez a respeito do seu significado, essa palavra vem do grego koinonia, né? Koinonia, que pode ser definida como aquela afinidade pessoal que os crentes desfrutam com Deus e uns com os outros. Aquela afinidade especial que os crentes desfrutam com Deus e uns com os outros. É a koinonia. A partir, portanto, dos mandamentos da mutualidade, nós provaremos, nós vivenciaremos, nós gozaremos koinonia. Nós teremos uma comunhão estreita entre nós e entre o Senhor. O Espírito Santo, que nós hoje abordamos bastante, falamos bastante sobre ele, é quem proporciona uma relação desta qualidade. É o Espírito Santo quem proporciona uma relação desta qualidade, unindo nossa vida a Cristo e a outros cristãos também. Isso aqui é muito importante, porque nós estamos falando aqui de cristãos, não estamos falando de membros da Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí. Nós somos ligados, unidos à Igreja de Jesus, embora exerçamos o chamado, a nossa vocação na Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí. Então, o que o Espírito vai fazer é nos ligar, nos relacionar com todo aquele, portanto, que está atento também às propostas que o Espírito tem para o seu povo. Mas a comunhão, ela só acontece de fato quando cooperamos uns com os outros. Quando cooperamos uns com os outros, pelo bem do Evangelho e para que todos cresçam na vida cristã. Quando nos importamos uns com os outros, veja o que o texto diz aqui: amai-vos uns aos outros, e por isso vocês serão reconhecidos como meus discípulos, né? Então, quando nós nos importamos uns com os outros, quando aprendemos a compartilhar as coisas que temos uns em favor dos outros, e quando lutamos juntos pela manutenção da unidade e do amor cristão, nós vamos vivenciar esta koinonia. Não sem motivo também, uma das razões da nossa intercessão foi por essa unidade que deve nos atingir, deve nos vencer, deve tomar conta de nós.
E o Espírito nos faz, portanto, incapazes de vencermos a unidade que Ele proporciona no nosso meio. A mutualidade, isto é, aquilo que fazemos uns pelos outros, é que garante, portanto, o surgimento e o crescimento da comunhão no seio da igreja do Senhor Jesus. Por esta razão, portanto, irmãos, é muito importante, verdadeiramente importante, obedecermos aos mandamentos da reciprocidade. Vamos lá, vamos pedir aos irmãos que possam citar aí alguns deles. Um está bem facinho. Um mandamento de reciprocidade. Um está bem facinho. Quem fez o Enem hoje? Estava lá. O que está escrito, Barão? Isso, é o mandamento da reciprocidade. Amai uns aos outros. Amar uns aos outros, por exemplo, lá na prova do Enem, é dar uma olhadinha para a prova ao lado, é mostrar a provinha lá para o companheiro do lado, discretamente. Não. Amar uns aos outros, lá na prova do Enem, indicava que cada um deveria verdadeiramente fazer com justiça, com base naquilo que estudou, que se preparou, e por certo ser recompensado nesse instante por isso. Se estudou bem, glória a Deus, quem sabe você vai ter um lugar. Se não estudou bem, glória a Deus, porque o lugar vai ser daquele que se preparou. Essa é a nossa expectativa, pelo menos, né? Embora vivamos um país cheio de muitas disfunções daquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, né? Tem mais mandamentos da mutualidade. Acolhei, saudai-vos, tende igual cuidado, sujeitai-vos, suportai-vos, confessai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Nós aprendemos nas Escrituras. Então, este é um primeiro e importante aspecto que nós devemos observar a respeito desta construção de relacionamento que deve acontecer a partir da salvação que vem sobre nós. Há um segundo ponto muito importante, promovendo a edificação. Para se ter uma ideia da grande importância desses mandamentos recíprocos na vida cristã, basta dizer que sem eles não há edificação na igreja. Isto é muito sério, irmãos, porque a igreja foi chamada também para ser edificada, para se desenvolver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala: sejais edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né? Ou seja, fazei crescer no meio de vocês os ensinos, a orientação, a vida, o viver dos apóstolos. Então, nós encontramos a necessidade no meio do povo de Deus de crescermos, de sermos edificados. Não são os dons que criam um ambiente para a mutualidade. Vou repetir. Não são os dons que criam um ambiente para a mutualidade adequado ao despertamento e exercício dos dons. São esses dons que garantem, contudo, a edificação do crente. Não são eles que criam, mas os dons trabalham para que o crente seja edificado. E vejam aí alguns versículos a respeito disso. Por exemplo, Colossenses 3:16. Quem quer fazer esta leitura, por favor? Alguém abra também Tiago 5,16. Isso. Isto.
Instruí-vos e também exortai-vos. Nós podemos perceber a oportunidade nos sendo dada para compreendermos que no meio do povo de Deus a edificação vem pelo exercício de alguns dons que estão sendo citados aí. Um deles é o da instrução. Nesse mistério, nesse desenvolvimento, nós vamos encontrar o dom do ensino. Nós vamos encontrar o dom do ensino. Precisamos, portanto, dar atenção para aqueles que são preparados pelo Senhor para o ensino. Mas há também aí um outro dom presente que o Barão leu: exortai-vos, ou aconselhai-vos, ou melhor dizendo, e é justamente o aconselhamento vem pelo dom da exortação, aquele que pode nos trazer, portanto, direcionamento de uma forma bastante criteriosa e rigorosa para que nós desenvolvamos uma vida cristã em busca da edificação. Tiago 5,16, por favor, quem pode ler? Perdão, Marisa. Orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros. Estamos aí diante de outro dom, o dom da fé. A oração vem exercitada, portanto, por aqueles que creem que Deus dá atenção, portanto, às nossas lutas e à nossa busca. A oração, portanto, é exercida através da fé. Mas nós temos ainda um texto de 1 Tessalonicenses 5,11, por favor. 1 Tessalonicenses 5,11 e o último, para concluirmos esse breve raciocínio, 1 Pedro 4,10. 1 Tessalonicenses 5,11, por gentileza. Isto, encontramos aí o dom da profecia, aqueles, pois, que recebem a orientação vinda da parte de Deus e é compartilhada com o povo para o seu crescimento. E por fim, 1 Pedro 4,10. 4,10. Isso, o serviço que está apontado aí é para a atenção que nós devemos ter em misericórdia para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Não podemos perder de vista isso. Servir uns aos outros, diz as Escrituras. Servir uns aos outros. Todo crente é responsável por obedecer de acordo com suas possibilidades e as oportunidades que lhes são oferecidas. Então, sabei aproveitar as oportunidades, irmãos. Aproveitem as oportunidades, porque elas são criadas, são desenvolvidas mediante uma administração da parte de Deus, a partir da sua vida. Edificai-vos mutuamente, crescei mutuamente, diz as Escrituras. E uma outra observação da obediência aos mandamentos da mutualidade, motivando-os à adoração. Nós temos participado dos cultos e temos visto irmãos ministrando aqui à frente, falando a respeito da vida, a respeito do cântico, a respeito de uma mensagem que está presente no cântico, e nós devemos compreender também. Hoje, estudando, falávamos a respeito disso, do encorajamento, o valor que tem o ministro que está aqui à frente, convidando a igreja a cantar. A gente ouviu muitas vezes ao longo da história da igreja, nós que vivemos um pouco mais, algumas expressões assim: vamos cantar essa porque faz tempo que a gente não canta. Às vezes a gente ouve, e eu creio que eu já ouvi aqui também. Vamos cantar essa porque faz tempo que a gente não canta. E de repente, essa que faz tempo que a gente não canta, não vai ser usada por Deus, por conta da sua mensagem, para atingir uma experiência pessoal que alguém está passando, que alguém está vivendo.
Então, muitas vezes nós infundimos em tropeços, em erros, e Deus tolera, porque Deus é bom, mas Ele quer verdadeiramente que nós estejamos em sintonia, que nós estejamos ligados como corpo, e é a partir justamente disso que vem a adoração. Vejam que ouvimos a semana passada, Deus busca adoradores, e até ouvimos isso na oração desta noite. Deus busca estes adoradores que estejam em sintonia com o corpo. Quando Jesus encontrou aquela mulher no poço de Jacó, ele começou a relatar situações da vida dela, das experiências dela, do viver cotidiano, dos tropeços, das dificuldades que ela enfrentava. E assim foi, irmãos, com todas as pessoas com quem ele se relacionou. Aqueles que queriam colocar ele numa arapuca, lembram-se disso? Jesus amava estas pessoas, mas ele não dava oportunidade para que isso acontecesse. Ele trazia, levava de volta, às vezes, aquilo que era lançado sobre ele, porque ele tinha esse relacionamento, esse convívio com a sua nação, com o seu povo. Vejam, quando ele está entrando em Jerusalém, ele para fora da cidade e começa a falar: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar diante de Deus, quantas vezes eu quis te proteger, quantas vezes eu te busquei para que você pudesse compreender que diante de ti está o teu esperado, quantas vezes quis te colocar debaixo das minhas asas. Devaneiro falou isso de manhã, né? Descansar à sombra das asas do Altíssimo. Jesus faz isso conosco, porque Ele sabe da nossa história, Ele sabe do nosso viver, das nossas lutas, das nossas dificuldades. E o irmão que de alguma maneira é ministro, aquele que prega, aquele que está falando aqui à frente, também é um mensageiro de Jesus. Ele é um canal de Jesus, é aquele que é usado para encorajar o irmão. Quem sabe passou o dia inteiro numa dor, numa dificuldade, as saudades da separação, e tem que vir aqui glorificar ao Senhor, e tem que cantar. Isso não é loucura. Por quê, queridos irmãos? Porque nós estamos diante do Altíssimo, nós estamos diante do Eterno, nós estamos diante daquele que é soberano, grandioso, que estabeleceu todos os caminhos, aquele que tem a sua vida, as nossas vidas escritas no livro da vida, antes que nós fôssemos ainda uma substância informe. Irmãos, esse merece todo louvor e toda adoração. Por isso é tão sério, né? Quando nós estamos aqui na presença do Senhor, para ajudar, para apoiar, e esse é o nosso papel, é ajudar, é apoiar, como diz aí, sujeitai-vos, apoiai-vos uns aos outros, mutuamente, e assim vejam o crescimento acontecer no meio de vocês. Isso é maravilhoso, isto é maravilhoso, é corpo de Cristo. Amai-vos, porque assim serão conhecidos. A igreja existe para manifestar a glória de Deus entre os povos, vejam só, entre os povos, para levá-los à sua presença, mas acima de tudo, para que coletiva ou individualmente também glorifique a Deus. É para isso que ela existe. Você pode, portanto, quem sabe pensar aí em algumas atividades que a humanidade desenvolve e refletir um pouco. Isso glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, a igreja está aí para fazer isto. O que glorifica a Deus? Você não sabe, você não conhece, eu não conheço, eu não sei. Vamos conhecer, porque é a verdade, e a verdade nos liberta. Quem sabe nós estamos aprisionados em algumas coisas que não glorificam a Deus, que está sendo feito, que eu luto com unhas e dentes, mas não glorifica a Deus. Eu estou sendo escravo, eu estou sendo aprisionado. Então, presta atenção, avalie tudo direitinho. Deus nos dá uma consciência crítica também das coisas. Eu ouvi alguém dizer, não sei se aqui ou em algum lugar, que alguém chegou para um crente e falou assim: irmão, você come uma espiga de milho depois que eu mastigar?
Quem deu risada? Raquel, né? É duro isso, né, Raquel? Não é fácil, não. Eu acho que ninguém faz isso aqui. Mas às vezes é isso que nós estamos fazendo. Porque nós estamos esperando o mastigado. E estamos comendo o mastigado. Nós não estamos buscando a espiga, tratando a espiga, com zelo a espiga e mastigando nós mesmos, nos deleitando com todas as vitaminas e proteínas, com toda a beleza, com todo o alimento que vem para fortalecer o nosso corpo. Vejam só, a igreja, portanto, existe para glorificar a Deus, acima de tudo, para que, coletivo ou individualmente, ela glorifique a Deus. Como? Onde há amor recíproco, a adoração se faz presente. João 13, 34 e 35, acabamos de ler, né? Deus é glorificado em nós, Deus é glorificado em nós. Onde há unidade espiritual e visível, Deus é glorificado. João 17, 20 a 26. Onde existe constante crescimento espiritual, ali Deus é exaltado. Efésios 3, 14 a 20. Onde os dons são exercitados para o benefício mútuo, ali Deus é adorado. Porque muitas vezes nós usamos os dons para o nosso benefício pessoal, e ele não é nosso, é dádiva do Senhor para a glória dele. Onde existe harmonia e boa convivência, Deus é exaltado. Romanos 15, verso de 5 a 6. Concluindo, irmãos, Israel falhou porque fez dos mandamentos do Senhor apenas um formalismo religioso. Valorizaram a letra, mas desprezaram o espírito ou a essência. Por isso, é bom lembrar que os mandamentos recíprocos são para ser vividos em toda a sua amplitude. O amor mútuo não é de forma alguma, irmãos, facultativo, nem automático, e nem tampouco também Deus deseja que nós nos amemos ou amemos simplesmente por temor de uma lei divina. Deus não quer isto. Deus quer observar, estamos falando isso, Deus quer, né? Com que autoridade falamos isso? Da palavra de Deus, irmãos. Deus quer observar em nós aquela atitude interna e autêntica, de boa vontade, de onde brotam ações e comportamentos que buscam sempre o bem-estar uns dos outros. 1 Pedro 1, 22. Deus não apenas manda, Ele nos ensina como crescer, aumentar e progredir no amor, uns para com os outros, e nos capacita para isto. Vamos ler 2 trechos e assim concluímos. 1 Tessalonicenses 3,12 e 1 Tessalonicenses 4,9. Primeira Tessalonicenses 3,12, por favor. Isto, por favor. Isto. E ele falava isto porque ele ouviu do Senhor, né? É uma expressão do apóstolo Paulo. O que eu recebi do Senhor, eu também passei a vocês. E ele ouviu que Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Como estamos?
como estamos? Deus nos permita responder em espírito e em verdade, para que o nome dele seja glorificado. E irmãos, deixa eu dar um rápido testemunho a respeito, portanto, disso. O Devanir me procurou antes do culto, posso falar, né, Devanir? Ele falou: pastor, compartilha com a gente o estudo desta manhã, ou os estudos desta manhã. E eu tinha preparado, porque nós iríamos iniciar a revista da metade, né, com 4 ou 5 lições. E ele falou para mim: pastor, seria importante que nós ouvíssemos mais uma vez. E este estudo que nós passamos é a primeira lição desta revista, Construindo Relacionamentos, da editora cristã evangélica, já estudada pelos irmãos desta classe que escolheu esse tema. Me parece que o presbítero Narciso deu as 5 primeiras lições, não é isso? Se não me falha a memória, e algumas lições foram puladas, e nós então vamos concluí-las na classe que permanecer aqui no templo. Paralelamente, nossa irmã Rosângela estará falando sobre missões aos irmãos que estiverem no salão social. Desejamos aos nossos irmãos toda edificação, todo crescimento em mútuo amor, para a glória do Rei Jesus. Amém.